Olá, bom dia, a paz do Senhor a todos. Em primeiro lugar, ótimo domingo a todos neste momento. Estou passando aqui nessa manhã, como sempre, aos domingos eu gosto de fazer isso, né? Voltando agora da igreja, estou passando aqui para falar um pouquinho com vocês. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um convite especial a todos vocês neste momento. Quero fazer um convite a estarem conosco hoje, logo mais às 18 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Um Novo Tempo, aqui no Jardim das Pedras, região do Grajaú, precisamente na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 3551, no Jardim das Pedras, tá bom? Procure pela De Novo Tempo e você será bem recebido. Aproveitando a oportunidade, eu quero deixar um texto bíblico para nossa meditação nessa manhã. Eu quero ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 1 e 2. Vamos pegar aqui o texto sagrado, capítulo 5, versículo 1 e 2. Veja o que diz Paulo nessa manhã para nós. Sede, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Texto maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele foi um dos apóstolos que mais pregou sobre a graça. Paulo, todos conhecem a história dele, como ele veio a converter-se ao cristianismo depois de uma grande perseguição à igreja primitiva. Foi Paulo que consentiu, melhor dizendo, na morte de Estevão ali na praça, quando Pedro foi apedrejado. E Paulo também foi aquele que teve cartas do Sinédrio para ir em todas as regiões e províncias do Império Romano para matar e prender os cristãos. Mas um determinado dia Deus tem um encontro com ele no caminho de Damasco e a partir dali a vida de Paulo se transforma. Então veja que Paulo está falando com conhecimento de causa quando ele diz no capítulo 5, no versículo 1 e 2, Paulo está exatamente falando sobre essa graça maravilhosa, essa graça que se manifestou para trazer salvação aos homens, inclusive Paulo, que na perspectiva dele mesmo após se converter, se achava impossível ter um encontro com Jesus e ser alcançado, porque Paulo matou aqueles que levavam a palavra de salvação. Então veja que Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é basicamente o seguinte: antes da manifestação de Jesus Cristo, né? E o profeta Isaías vai falar sobre isso 750 anos atrás, antes da chegada do Messias. O profeta Isaías vai dizer que a única coisa que fazia separação entre Deus e o homem era o pecado, ou seja, este pecado fazia com que o homem se tornasse inimigos de Deus. E aí Paulo está dizendo que Jesus se manifestou, né, justificando a nossa vida e nos tornando justos, né, por meio da fé, e trazendo paz, trazendo reconciliação com Deus, porque estávamos afastados. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram
e destituídos estavam da glória de Deus. Portanto, o homem era um inimigo de Deus, porque todo aquele que comete pecado se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque quando nós pecamos, nós traímos a confiança de Deus. Nós traímos e violamos os seus preceitos, as suas leis. Portanto, nos tornamos inimigos de Deus. No versículo 2, o apóstolo vai dizer o seguinte: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então veja só, é bastante interessante isso aqui, porque Paulo está dizendo que pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, através da fé, meus irmãos, através da fé em Jesus Cristo é que nós temos acesso a Deus, né? A Bíblia vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Não tem absolutamente ninguém que possa fazer esta intermediação entre Deus e os homens. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós temos a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, que fazia essa espécie de mediação. O homem pecador ia até o sacerdote, levava uma ovelha e ali ele fazia um sacrifício. Ele fazia um sacrifício, né, em prol dos seus pecados. E ali o seu pecado era perdoado. Mas, vindo Cristo, a Bíblia diz que quando ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. O que era o véu? Era uma cortina azul de alto a baixo que fazia a separação do santo lugar para o santíssimo lugar. Dentro do santíssimo lugar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava com as mãos cheias de sangue para prestar um sacrifício a Deus em prol da nação. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, esse véu rasga de cima para baixo, e a Bíblia diz que a partir daí foi derrubado a parede da separação. Portanto, hoje nós não precisamos de mediadores. Nós não precisamos, aonde nós estivermos, dentro do nosso carro, do nosso trabalho, no ônibus, em casa, aonde estivermos, nós temos direto acesso com Cristo. Nós temos direto acesso com Deus, porque Jesus derrubou a parede da separação. Então, portanto, meus irmãos, o caminho está aberto. A porta está aberta. A porta é Jesus. Lá em João, ele vai dizer o seguinte: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e acharás alimento para vossas almas. Então só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 8 e no versículo 32 do mesmo livro de Romanos, ele vai dizer o seguinte: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também a ele todas as coisas? Aqui o apóstolo Paulo está falando, né, a respeito de Deus ter aberto mão do seu próprio e único filho, né, para vir a este mundo e morrer pelos pecadores. Aquele que nem mesmo seu filho poupou. E aí Paulo está em forma de gratidão fazendo uma pergunta: e nós não daremos a ele todas as coisas? Ou seja, podemos sim dar a Deus tudo o que temos, a nossa vida. O que mais de precioso nós temos é a nossa vida. Se nós entregarmos a nossa vida completamente a Deus, nós estamos entregando absolutamente tudo nas mãos do Senhor. Porque quando eu entrego a minha vida
nas mãos do Senhor eu entrego os meus bens, eu entrego a minha família, eu entrego o meu tempo, eu entrego absolutamente tudo ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele chegou um dado momento que ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz que a vida que ele vive agora, ele não vive para agradar a ele mesmo e nem ao pecado, mas para agradar a Deus. Então veja, meus irmãos, que a graça, ela é maravilhosa, ela é fantástica. O próprio apóstolo Paulo escreve no livro da sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, veja o que Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós fomos abençoados por esta manifestação da graça de Deus. Ainda no capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 4 ao 7, o apóstolo vai dizer o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O apóstolo está dizendo que Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele é riquíssimo em misericórdia. Porque, meus amados, se não fosse as misericórdias de Deus, e assim diz Salomão, que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Sabe por quê? Porque os nossos atos de justiça diante da justiça de Deus é como trapos de imundícia. O que o texto está dizendo é o seguinte: que por mais que eu seja justo, por mais que as minhas obras justas sejam louváveis pelos homens, para Deus é como aquelas tiras de pano que era enrolado nos homens, nas mulheres que tinham lepras. Então aquilo era chamado de trapos de imundícia. Quando desenrolado do corpo do leproso, aquelas tiras de pano estava horrível, fédida. Então o texto está dizendo o seguinte: que os meus atos de justiça são como esses trapos de imundícia. Então veja que não há homem justo, não há homem bom. É a graça de Deus que nos torna bons. É a graça de Deus que nos torna salvos em Cristo Jesus. Estando nós ainda mortos. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz na lei de Moisés que a alma que pecar, essa morrerá. E Deus havia dito para Adão e Eva: o dia que vocês comerem desta árvore, vocês certamente morrerão. Ele está falando de morte espiritual. Quando nós cometemos pecado e violamos os mandamentos do Senhor, nós estamos para Deus como mortos. Então, veja que mesmo nós estando mortos, meus queridos, por mais que nós amamos alguém, um ente querido, morreu após 24 horas, nós fazemos o possível e o impossível, tomamos dinheiro emprestado, fazemos muita coisa, financiamos o sepultamento, mas nós não queremos defunto em casa, nós sepultamos. Mas Paulo está dizendo que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando Ele desce à sepultura e Ele ressuscita ao terceiro dia, se nós formos crucificados com Ele na cruz, com Ele também nós ressuscitamos para uma novidade de vida. E o que é isso? Graça. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos excluídos desses lugares celestiais, mas em Cristo nós voltamos a ter o direito, em Cristo, de sentar
nos lugares celestiais. Para finalizar, o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado ouvinte, meu querido irmão, meu amigo que ainda não teve um encontro com Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Ele morreu em um alto monte, no Monte das Oliveiras, de braços abertos, em cima de um monte, fora da cidade de Jerusalém, onde todos passavam e meneavam a cabeça e diziam: olha, ressuscitou fulano, curou fulano, né? E não pode sair da cruz. Mas ele não poderia sair da cruz. Ele não poderia sair da cruz. Sabe por quê? Porque se Jesus descesse da cruz, eu e você não tínhamos essa graça. Se Jesus descesse da cruz, se Jesus negasse a obra, nós não estaríamos aqui. Portanto, você hoje levantou pela manhã, tomou seu belo café com a sua família, você está se preparando para as festas de Natal e de Ano Novo que está se aproximando. Não é porque você é bom, isso chama-se graça. Deus, ele te preservou durante o ano de 2019. Com vida, com saúde, te deu trabalho, te deu as condições para você chegar até aqui. Não é mérito, meu querido, não é meritocracia, é graça, a graça maravilhosa de Deus. E essa graça, ela é escandalosa, sabe por quê? Porque aonde eu acho que deve haver condenação, a graça chega e traz perdão, traz livramento, traz esperança de vida e salvação. Portanto, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Estará aqui essa palavra para a sua vida nessa manhã. E fica aí o nosso convite, venha nos conhecer. Venha conhecer a De Novo Tempo aqui no Jardim das Pedras. Avenida, repetindo o endereço, Avenida Carlos Barbosa Santos, número 3551, no Jardim das Pedras. Você chegando no terminal Grajaú, você vai pegar uma van vindo para a Chácara do Sol e você vai descer no ponto final do Jardim das Pedras. Você vai estar próximo da igreja, uns 200 metros. Tá bom? Você é o nosso convidado. Um grande beijo no seu coração. Um ótimo domingo para você e a sua família. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Paz e graça.